Graça e paz, queridos irmãos. Neste momento eu os convido para uma meditação na palavra de Deus escrita na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32. Romanos, capítulo 8, versículo 32, onde está escrito assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós vemos aqui, essa é a segunda pergunta de uma série de 5 que Paulo faz no capítulo 8 de Romanos. São 5 perguntas vitais. Nós já examinamos a primeira, no versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vamos examinar a do versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quando nós vemos aqui essa pergunta do apóstolo Paulo, ele aqui traz um argumento do maior para o menor, do mais difícil para o mais fácil. Ele vê aqui um ato divino é o mais elevado, o mais difícil de todo. Assim nós vemos que se Deus fez por nós aquilo que era muito mais difícil, por que não faria então por nós aquilo que é mais fácil? É só uma questão de raciocinar até. Paulo nos chama aqui para ponderar. Se Deus nem mesmo poupou o próprio filho por mim, o que mais ele não faria? Nós vemos que isso é uma alusão ao trecho lá de Gênesis 22, sobre o propósito, sobre o proposto sacrifício de Abraão, quando ele leva o seu filho e entrega. Ele também só tinha um filho. E ele vai sacrificar o filho para Deus, porque Deus o pediu. Nós vemos ali, em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 12, quando ele vai descer o cutelo, que Deus diz para ele: não, Abraão, chega. Agora sei que temes a Deus, pois não me negastes o filho, o teu único filho. Então Deus aqui vê uma prova. Ele tem uma prova, porque Abraão não negou para ele. Tudo o que Abraão tinha era aquele filho. Às vezes nós pensamos muitas coisas, mas talvez muitas coisas não sejam tão importantes. Mas quem tem que se dispor e abrir mão da única coisa que tem, a coisa se torna mais difícil. E nós vemos aqui que Deus chama a atenção desse sacrifício de Abraão, que ele diz: porque tu não me negastes o filho, o teu único filho. Então, eu também não negarei o meu filho em resgate pela tua descendência. Então nós vemos Paulo fazer aqui essa alusão. Será que Deus nos salvou, meus irmãos, e depois nos largou aqui à nossa própria sorte? Será que Deus veio preencher nossas necessidades eternas e depois ele ignorou as nossas necessidades de hoje? Nós vemos Deus, quando fala disso, lá no profeta Jeremias,
no capítulo 31, ele diz, no versículo 3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor de Deus é eterno, porque tudo nele é eterno. Porque Deus é eterno. Também vemos quando Deus expressa o seu amor por boca do profeta Oséias, no capítulo 11, ele diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinavam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e inclinei-me para dar-lhes de comer. Você vê aqui a expressão do carinho, do cuidado, do amor do Deus eterno. E aqui, quando Paulo fala, em Romanos 8, no versículo 32, que ele não poupou o seu único filho, antes ele o entregou. Quando Paulo aí põe esse verbo entregar, ele está falando que o filho dele ficou jogado na mão daqueles que o maltratavam, ficou entregue. Por quê? Por causa de nós. Ele não poupou, a Bíblia está dizendo bem aqui certo, antes o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso é uma questão de pararmos para pensar. Se Deus foi capaz de tanto, o que mais é impossível ele fazer para demonstrar o seu amor? Será que Deus ia nos comprar e nos largar à nossa própria sorte? Não. Ele está cuidando de cada detalhe. O grande problema aqui é que ele mesmo diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque, desculpem, o quanto distam os céus da terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Quantas vezes temos pensado, por causa das nossas desilusões, das nossas frustrações, das nossas aparentes perdas, nós pensamos: quem sabe Deus não está atinando muito para a minha sorte. Você vê acontecer coisas na vida dos outros, principalmente na vida dos mentirosos, que chegam se gabando que Deus me disse isso, que Deus me falou aquilo, que Deus me mostrou isso, que Deus mandou dizer isso. Às vezes são mentirosos. Eles querem apresentar uma santidade, uma intimidade com Deus que na maioria das vezes não existe. E nós pensamos: por que Deus faz isso com todo mundo, menos comigo? Uma vez uma senhora me disse: irmã, será que eu não entreguei meu coração a Jesus direito? Porque na minha igreja todo mundo tem visão,
Todo mundo ouve Deus falar e foi dizendo, menos eu. Eu disse, sua igreja é cheia de mentiroso. Pode estar cheia de mentiroso. Mas uma coisa eu sei, lá tem uma filha de Deus que é você. Continue afinando o seu ouvido para Deus. Porque ele disse, buscar-me-ás, e eu serei achado de ti, se me buscares de todo o teu coração. Continua buscando, continua querendo, continua procurando, porque ele diz, eis-me aqui. Enquanto isso, o seu ouvido, a sua atenção vai sendo afinada à presença dele. Eu quero repetir para você este versículo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Lógico. Deus, em Jesus Cristo, nos fez filhos. Em Jesus Cristo, ele nos fez herdeiros. Em Jesus Cristo, ele nos fez eternos. Em Jesus Cristo, ele nos fez santos. Em Jesus Cristo, ele nos fez seus amados. Em Jesus Cristo, ele nos deu graciosamente todas as coisas. Ele não poupou Jesus. Ele não deu por nós um anjo, 2 anjos, um esquadrão de anjos. Ele deu o seu único filho. A palavra de Deus diz lá, porque Deus amou o mundo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele, a ele se entregarem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Foi só para isso que ele enviou o seu Filho. Ele sabia da cruz, mas ele o entregou a si mesmo. Nós vemos que a cruz foi o sacrifício necessário para que nós pudéssemos ser reconectados a Deus. Desde que aconteceu o pecado no Éden, nós ficamos desconectados de Deus. Mas Jesus Cristo vem para refazer todas as coisas. E ele deixou conosco esse ministério da reconciliação. Portanto, é você que tem que saber que Deus nos deu todas as coisas. E quando você tiver dúvida disso, pense. Mas se Deus entregou o seu próprio filho por mim, lógico que as outras coisas, lógico que chegaram para mim também. Eu preciso me apossar disso tudo. Então, quando Paulo faz essas 5 perguntas vitais aqui em Romanos 8, a primeira, se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda, se Deus não poupou o seu único filho, não é? Antes, por nós, por todos nós, ele deu, ele entregou, porventura, não nos dará graciosamente todas as coisas? Lógico que sim. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.